perdoarem a si mesmas. Quantas pessoas vivem assim esse tormento? Algumas até já buscaram no Rei da Glória, na sua obra perfeita, consumada na cruz, o perdão. E já obtiveram, sim, porque creram no que ele fez. Entretanto, continuam acusadas, atormentadas pelas suas consciências. Continuam achando que são totalmente indignas. De fato, quando acessamos a graça que é em Cristo, e tudo isso vem dele, nós não temos mérito algum. Não há uma dignidade propriamente nossa, a não ser aquela que nos é imputada por aquilo que ele fez e é dada gratuitamente. Mas essa mesma graça, ela nos liberta de toda condenação. Eu quero ler para você o texto de Pedro, o apóstolo Pedro, falando sobre essa libertação de toda acusação do nosso passado, de todo o peso. Ele diz: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Então, é interessante quando as pessoas olham para um bebezinho recém-nascido, né? Quais são as expressões mais comuns? Coisinha tão fofa, né? Quanta inocência, quanta candura. É assim ou não é? Né? Quando a gente olha para um bebezinho recém-nascido, a beleza, e ninguém fica pensando no passado. Ah, qual o passado dessa. Eu acho que ele não merece tanta atenção assim, não, porque ele deve ter um passado aí. Ninguém pensa assim. Pensa nessa inocência daquele bebê. Por quê? Porque realmente assim é, né? Não há um passado que condene o bebê. Não existe, não há razão, não há lógica, não há. Jamais alguém pensaria tal coisa. Então, é isso que o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, está dando à igreja a conhecer. Ele está trazendo aqui essa revelação de que nós devemos nos alimentar do verdadeiro leite espiritual, que é Cristo, como bebês, como crianças, meninos recém-nascidos. Ele está falando que a criança ela não tem nenhum peso na consciência. Não, eu não sou digno de receber o leite materno, de ser alimentado. Simplesmente ela deseja o leite. Então, assim deve ser também a nossa vida. Nós devemos desejar nos alimentarmos da viva palavra, que é Cristo, do genuíno, do verdadeiro, do legítimo, do autêntico, do não falsificado leite espiritual. Tudo isso tem a ver com essa expressão genuíno leite, né? É aquilo que não foi adulterado, aquele leite que não foi falsificado, aquele leite que não tem misturas. Então, nós devemos desejar esse alimento espiritual em Cristo, nós devemos buscar a fonte sem nenhum peso de condenação, sem nada nos acusar, porque Cristo nos libertou totalmente do passado, né? E isso é para todo aquele que está em Cristo, todo aquele que realmente entregou a sua vida a Ele, entregou o seu coração, todo o seu ser, se submete a Ele. E aí você não pode dizer assim, ah, eu creio no meu Salvador e tal, e
você no seu dia a dia está dando provas que você despreza totalmente o que ele diz para a sua vida, a orientação que ele tem, né? Então eu não posso dizer que eu confio em alguém e desprezo as palavras dessa pessoa. E assim também com Cristo. Então, quando a gente diz que crê nele, é porque nós estamos sendo direcionados, nós estamos valorizando a palavra dele na nossa vida. Nós estamos confrontando as nossas próprias palavras à luz da palavra dele. Será que aquilo que eu falo está compatível, é coerente com o ensino dele? Aquilo que eu penso acerca das pessoas, aquilo que eu estou sentindo, será que isso está alinhado com a vontade dele? Então você procura conhecer a vontade dele. Você valoriza a palavra dele na sua vida. É assim que é a viva fé. Então, quando você nasce de novo, esse novo nascimento que a gente vem falando aqui, né? Esses mais de 300 milagres que o Novo Testamento descreve, não são coisas naturais, não é uma questão de coerção religiosa, social, uma pressão de um clube denominacional que me pressiona a ter determinado comportamento, a me enquadrar numa série de regras religiosas. O novo nascimento realmente são e é um milagre. São mais de 300 milagres. É um milagre que faz você realmente ser um recém-nascido. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Então, isso também não é só para quem teve um passado de pecados grotescos, né? Como a sociedade costuma classificar. Na verdade, todos os pecados são pecados. E a palavra pecado, em si mesma, ela já tem uma carga de religiosidade tão grande, as pessoas até fogem dessa palavra, né? Mas pecado, à luz da Escritura, é uma palavra muito simples. Ela significa errar o alvo. Que alvo? Alvo de quem? É o alvo daquele que tem uma sabedoria perfeita, é o alvo daquele que, mais do que qualquer pessoa, está interessado na tua felicidade, que é o Rei de toda a glória. Ele está interessado na tua felicidade. E ele tem um plano, ele tem uma direção para a tua vida, ele tem orientações para todas as áreas da sua vida. Para que todas as áreas da sua vida recebam luz, a luz que vem dele. Ele diz: quem me segue não andará em trevas. Então, seguir a ele é pegar a luz da palavra, que é ele mesmo, e iluminar todas as áreas do nosso viver. Nosso pensar, nosso falar, nosso sentir, o nosso agir e o nosso reagir às circunstâncias. Essa palavra, ela precisa habitar tão ricamente em nós, a ponto de que, quando as situações, as circunstâncias se apresentarem, nós sequer precisemos estar pensando, e agora o que é que eu vou fazer? Porque a palavra, ela já gerou uma estrutura dentro de nós tão firme, tão sólida, que a nossa reação espontânea, natural, será o reagir dessa palavra. Você está comigo? Você entende isso? Então, nós devemos desejar como essa criança, esse bebê recém-nascido, o genuíno leite espiritual, o leite não falsificado, sem misturas. Amém?